Olá, meu nome é Pamela, sou fonoaudióloga e o meu trabalho é intitulado como a relação entre as medidas de força de lábios e língua, aspectos cognitivos e deglutição em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, um pouquinho sobre a insuficiência cardíaca. Quando o músculo cardíaco não consegue bombear ou ejetar sangue para fora do coração adequadamente, essa é chamada de insuficiência cardíaca sistólica. Quando os músculos do coração ficam rígidos e não se enchem de sangue facilmente, esta é chamada de insuficiência cardíaca diastólica. Ambos os problemas significam que o coração não consegue mais bombear sangue suficiente, rico em oxigênio para o resto do corpo, especialmente quando o indivíduo está se exercitando ou quando está ativo. Então, essa diminuição do oxigênio no organismo pode levar a uma disfunção no sistema nervoso autônomo, uma hipoperfusão cerebral, uma atrofia cerebral e até uma atrofia muscular. Coloquei aqui para vocês a classificação da fração de ejeção que foi utilizada nesse trabalho. Eu retirei da Sociedade de Cardiologia Europeia. Então, fração de ejeção reduzida é quando menor que 40%. Fração de ejeção intermediária é quando entre 40% e 49%. E fração de ejeção preservada quando maior ou igual a 50%. A depressão muscular ela pode afetar a musculatura de todo o corpo, incluindo o músculo tensor do véu palatino, o palato faríngeo, o supra-infraioides e cerca de outros 30 músculos envolvidos na deglutição. Anormalidades na deglutição, incluindo a aspiração, são mais prevalentes em pacientes com prejuízo cognitivo do que em indivíduos idosos normais. As consequências da disfagia podem levar a broncoaspiração ou até mesmo óbito. A prevalência da disfagia em pacientes com IC tem sido relatada a ser de 26,2% em pacientes idosos internados em cuidados agudos, de 30 a 81% em pacientes com AVC, de 35 a 82% em pacientes com doença de Parkinson e de 13 a 57% em pacientes com demência. Então, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar as medidas de força de lábios e dorso de língua, aspectos cognitivos e deglutição em pacientes com IC, e como objetivos específicos, temos mensurar a força de lábios e língua em pacientes com IC, verificar se há relação entre a força de lábios e língua e a funcionalidade da alimentação, verificar se há relação entre a força de lábios e língua, a gravidade e o tipo da disfagia, verificar se há relação entre a funcionalidade da alimentação e aspectos cognitivos e comparar as medidas de força de lábios e língua entre os grupos com e sem disfagia. Então, esse é um estudo analítico transversal, composto de amostra por conveniência. Tivemos um total de 34 indivíduos, maiores de 18 anos, com uma média de idade de 79 anos. Sexo predominante foi o masculino e o CEP aprovou esse trabalho. Como critérios de inclusão, pacientes adultos ou idosos internados com IC, com ou sem queixas quanto à deglutição, e que aceitaram e assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. Como critérios de exclusão, temos instabilidade clínica, incapacidade de compreender e executar comandos simples, distúrbios temporomandibulares, reflexo nauseoso durante a execução da avaliação com biofeedback, câncer de cabeça e pescoço e que não aceitaram participar da pesquisa. Então, resumindo os procedimentos realizados, foi aplicado o TCLE, depois foi realizada a avaliação da deglutição com a oferta dos alimentos, foi realizada a coleta da fração de ejeção do ventrículo esquerdo através do prontuário, foi realizada a classificação nas escalas ONIL, que é a escala de gravidade da disfagia, FOS, que é a quantidade de ingestão por via oral, ASHA, que é o nível de supervisão necessária para a alimentação e o nível da dieta. Como triagem cognitiva, foi aplicado o MOCA-B. E o biofeedback PLL produzido pela Profono foi aplicado também para coletar as medidas de força de lábios e dorso de língua. Então, aqui um pouquinho das escalas. Escala de deglutição UNIL, que vai de 1 a 7, sendo 1 uma disfagia severa e 7 normal. Aqui a escala FOS, que também vai de 1 a 7, sendo 1 nada por via oral e 7 via oral total sem restrição. E a ASHA também, que vai de 1 até 7, sendo o 1 indivíduo não é capaz de deglutir nada com segurança, e o 7 ele consegue se alimentar independentemente, não tem nenhuma compensação aí para se alimentar. Aqui também trago o MOCA-B, que vai de 0 a 30 pontos, sendo que menos que 24 pontos é sugestivo de comprometimento cognitivo.